A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma palavra do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 7 de agosto de 2025. Irmãos, é com grande prazer que eu estou aqui nesta manhã para estar orando pela sua vida. Irmãos, antes de nós orarmos, Deus ele me deu uma palavra. Eu queria ministrar essa palavra no seu coração. Essa palavra, irmãos, que Deus ela me deu, ela se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 7. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse versículo. Muitos de vocês já conhecem essa palavra. Jesus ele fala, irmãos, com os discípulos que se os discípulos estiverem nele quem? Em Jesus. E se a palavra de Jesus estiver nos discípulos, eles podem pedir o que eles quiserem e será concedido, e será dado a eles. Irmão, muitas das vezes a gente pede alguma coisa para Deus. E a gente pede essa coisa e a gente ora, a gente clama, mas só que Deus ele não responde. Não acontece de Deus ele nos dar aquilo que a gente está pedindo. Mas, irmãos, quando a gente lê esse versículo, a gente repara que para Deus ele atender o nosso pedido, nós temos que estar nele. E as palavras dele têm que estar em nós. Ou seja, irmãos, as coisas têm que estar alinhadas. Não basta somente a gente querer, mas não for a vontade de Deus fazer. Não adianta somente a gente querer pedir a Deus algo, sendo que esse algo que a gente está pedindo vai contra a vontade de Deus, vai contra a palavra de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente está pedindo. Porque muitas das vezes não é que Deus ele não quer nos dar, mas muitas das vezes aquilo que a gente pede não agrada a Deus. Porque, irmãos, se aquilo que você pede agrada a você e agrada a Deus, Deus ele vai te dar. Mas muitas das vezes Deus ele não nos dá. Porque talvez nós estamos pedindo coisas egoístas. Nós estamos dobrando os nossos joelhos e orando a Deus, pedindo por algo que vai contra a palavra dele. Irmãos, às vezes a gente pede coisas que vão contra a palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi muitos casos de mulheres, homens também, mas muito mulheres que pedem oração para casar com uma pessoa, aí fala o nome da pessoa, aí quando vai ver essa pessoa já tá casada com outra mulher, aí a mulher quer que o homem ele se separa da mulher para casar com ela e, irmãos, a gente sabe que Deus ele não se agrada disso. Deus ele nunca vai destruir uma família, irmãos, para poder fazer uma outra. Deus ele não vai fazer com que aquele homem separe, termine o casamento, se divorcie da esposa dele para casar com aquela mulher. Então, irmãos, quando nós formos orar a Deus para pedir algo a Deus, a gente tem que sempre fazer a pergunta: será que nós estamos alinhados com a vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus está alinhado com a vontade dele? É por isso, irmãos, que nós temos que ter discernimento. Sim, irmãos, discernimento para entender o que é bom, o que é ruim, o que nós podemos ou não podemos fazer. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente pensa que Deus ele está simplesmente recusando todas as nossas petições, mas não é bem assim. A gente tem que ver, irmãos, se aquilo que a gente está pedindo está infringindo a lei de Deus. Porque, irmãos, se aquilo que nós pedimos está infringindo a lei de Deus, Deus ele não vai nos dar. Por isso eu vou pedir, irmãos, aqui na oração, para que Deus venha nos dar discernimento, entendimento. Irmãos, a gente só começa a crescer em sabedoria e conhecimento quando a gente lê a palavra do Senhor. Porque, irmãos, é a Bíblia que vai nos ensinar como nós devemos viver, como nós devemos fazer para ter a salvação. É a palavra de Deus, irmãos, que vai nos instruir nessa caminhada. Eu costumo dizer sempre que a Bíblia é um manual. É um manual para nós vivermos aqui na terra. Então, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Vamos pedir a Deus discernimento. Vamos também apresentar a Deus os projetos, os seus sonhos. Pedir para que Deus ele venha alinhar a nossa vontade
com a vontade dele, para que nós venhamos pedir e aquilo que nós pedirmos seja concedido, seja dado por Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando aqui nessa manhã. Você que pode orar comigo, você que não pode, fique em espírito de oração, mas fique ligado, irmãos, fique atento, porque Deus, ele quer falar com você nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, simplesmente, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de tudo e de todas as coisas. O Senhor criou, ó Pai, toda a terra e tudo que nela existe. E nós, ó Deus, eu juntamente com este ouvinte, nós te louvamos, nós te agradecemos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar cada vez mais sabedoria e conhecimento da tua palavra. Senhor Deus, porque nas Escrituras vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Senhor Deus, quantas pessoas aí que largam a fé, abandonam a fé por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Quantas pessoas, ó Deus, são enganadas. Quantas pessoas são vítimas, ó Deus, de pastores que querem roubar a lã da ovelha, que querem, ó Deus, somente dinheiro. Pregadores, pastores que enganam o povo do Senhor, mas o povo do Senhor, ó Deus, também não tem sabedoria, não tem entendimento. E hoje, Deus, nós entendemos que se a nossa vontade estiver alinhada com a do Senhor, nós podemos pedir aquilo que nós quisermos. Deus nos ajude a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque, ó Deus, para os nossos desejos ser consumados, para as nossas petições ser atendidas, aquilo que nós pedimos tem que estar alinhado com a tua vontade. Então, Deus, nos ajude a alinhar a nossa vontade com a tua. Ó Deus, porque um pai, ele faz a vontade do filho. Mas se o pai, ele vê que o que o filho está fazendo vai ser ruim para ele, o pai não dá. Ó Deus, se um filho for em direção à tomada para colocar o dedo, o pai vai repreender ele. Ou muitas das vezes o pai vai até corrigir ele com palmas, com palmadas. Mas, ó Deus, nós sabemos que é para o próprio bem do filho. E muitas das vezes, ó Deus, nós pedimos coisas que vão acabar nos destruindo. Sim, ó Pai, nós não entendemos, nós não temos conhecimento. Porque, ó Deus, nós somos seres humanos. Mas o Senhor é Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor que criou o princípio e o fim de tudo. O Senhor, ó Pai, que já conhece o futuro. Sim, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, antes mesmo de nós pensarmos em falar, o Senhor já sabe o que a gente vai dizer. Ó Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Então, eu te peço que neste momento, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Que nós venhamos pedir coisas, ó Deus, que agrada a Ti. Que a Tua vontade venha estar, meu Pai, alinhada em nossos corações. Deus nos ajude a ter discernimento do que é bom e do que é ruim para nós. Ó Deus, quantas pessoas abandonam a fé, abandonam a caminhada do Senhor, porque pedem algo para Ti, ó Deus, e o Senhor não responde, o Senhor não dá. Mas, ó Deus, se o Senhor desse algo para essa pessoa, esse algo que o Senhor deu para essa pessoa é destruir ela. E acabar, Senhor Jesus, com a vida dela. Mas o Senhor não dá, mas mesmo assim a pessoa ela fica chateada. E ela fica chateada com o Senhor, ela se revolta com o Senhor e sai da Tua presença. Não quer mais servir ao Senhor, não quer mais andar nos Teus caminhos. Por causa, ó Deus, de uma pergunta sem resposta. Por causa de uma petição não atendida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a entender, ó Deus, que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor também não fizer, o Senhor continua sendo Deus, ó Pai. Porque nós não estamos aqui servindo ao Senhor por aquilo que o Senhor faz por nós, não. Nós estamos servindo ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus de tudo e de todas as coisas. Aleluia. É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui na Tua presença. Deus, nos ajude a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor não tem que se moldar a nós seres humanos, não. Somos nós seres humanos que temos que nos moldar à vontade do Senhor. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter discernimento.
Nos ajude a ter sabedoria. Nos ajude a andar, ó Deus, nos caminhos certos. Porque quando os nossos caminhos são certos, ó Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera automaticamente. Sim, ó Pai, nós sabemos que, às vezes, ó Pai, não precisamos nem da gente pedir algo, só da gente estar no caminho certo, o Senhor já nos prospera. Não estou falando aqui, ó Deus, que a gente tem que parar de pedir, não, não. Temos que pedir sim, temos que clamar, temos que apresentar a nossa petição ao Senhor. Mas muitas das vezes, ó Deus, só falta nós alinharmos o nosso caminho com o Senhor, que as coisas elas começam a fluir, que as coisas elas começam a prosperar. Pai, quantas das vezes foi só alinhar a minha vontade com a do Senhor que as coisas começou a dar certo, a fluir, as coisas começaram a desenvolver. Então, ó Deus, nos ajude, nos revela, traz para a luz, ó Deus, aquilo que está em trevas. Sim, ó Deus, essa pessoa talvez tenha feito algo errado e nem sabe que está fazendo coisa errada, Deus. Revela a ela, ó Deus. Toca no coração dela, que o teu Espírito Santo venha trabalhar no coração do nosso ouvinte, da nossa irmã. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Essa é a minha oração que eu faço a Ti neste momento, nessa manhã. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a alinhar a nossa vontade com a do Senhor. Para que as nossas perguntas venham a ser respondidas. Para que a nossa petição venha a ser aceita ao Senhor. Para que nós venhamos, ó Deus, ter o favor do Senhor na nossa vida. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ajude, irmãos, esses vídeos, essas orações a alcançar mais e mais pessoas. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.